Quer aprender a criar vídeos super realistas como esse que eu criei para um escritório de advocacia? Advogado precisa de estrutura? Aqui você tem recepção, café, sala e endereço profissional. Eu vou começar esse vídeo te dizendo que vou mostrar uma jornada aqui de erros e acertos de quando eu estava aprendendo a utilizar essa plataforma, para que assim você evite alguns pequenos erros que podem te consumir créditos. Se você ainda não sabe, quando você utiliza o Veo 3, pelo Gemini Pro, você tem que ter o plano ali, pelo menos o plano pago mais básico. O Gemini Pro, ele te dá uma quantidade de créditos mensais para você utilizar aqui no Flow, ou então no próprio Gemini e criar esses vídeos. Então, vou te mostrar como você evitar alguns erros para não consumir todos os seus créditos de uma vez, como aconteceu comigo. E vou te mostrar como você consegue esse resultado do vídeo que eu já te mostrei aqui no começo. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é ir ao Google e clicar, em Flow. E ele vai abrir o link do Google Labs. Assim que você abre, ele vai pedir para você clicar aqui em Criar com o Flow. E ele já abre assim. Ele já pegou aqui a minha conta, do Google Pro. Esse mês de junho eles estão dando essa conta do Gemini Pro gratuita para estudantes. E como eu sou graduanda de inteligência artificial, eu consegui ter o acesso por 15 meses de forma gratuita. Vou colocar o link aqui nos cards, tá? Porque se você for estudante também, você já consegue ter esse acesso ainda esse mês. Beleza, gente, esse foi o projeto que eu tava tentando fazer aqui e eu consegui fazer um dos vídeos. Vou te mostrar porque o outro não deu certo. Mas primeiro eu vou te mostrar toda a história aqui no ChatGPT. A ideia era criar um vídeo utilizando o Veo 3 que fosse uma advogada apresentando um escritório de advocacia. Então, ela está falando diretamente para advogados e eu estava ajustando como seria esse prompt. Escolhi o que iria falar e fui tentar pela primeira vez e gerou um áudio em inglês. Eu estava tentando no próprio Gemini, porque tem como você criar o vídeo por lá, como tem nesse vídeo que eu coloquei nas cartas para vocês verem. Mas aí eu não tinha testado o Flow ainda, mas já tinha visto vídeos que as pessoas fazendo uma coisa bem mais profissional no Flow e por isso eu resolvi tentar lá. Então eu peguei uma conversa que eu tava tendo no Gemini, colei aqui no ChatGPT para ele entender como funciona o Flow. Falei para ele estudar esse que eu tinha falado e refazer o prompt para poder dar certo com o áudio em português. Meu objetivo era esse, que ela falasse em português, porque quando eu pedia para fazer no próprio Gemini, com o áudio em português saía em inglês. Então não tava conseguindo fazer como tantos vídeos que a gente já viu aí pela internet, gente? A primeira coisa que eu digo pra vocês o principal é o prompt. Você tem que estudar sobre engenharia de prompt e conseguir alcançar ali um patamar de prompt. Não vou dizer prompt perfeito, porque ele não existe. Em algum momento ele vai acabar dando algum erro, mas você precisa entender como você conserta esse prompt para ele dar certo. Então aqui eu modifiquei, pedi para ele colocar todo o texto em inglês para o Gemini entender melhor e deixar só a frase que eu queria que ela falasse em português, deixei em português mesmo. Então aqui fala, ela fala em português brasileiro, advogado, precisa de estrutura. Aqui você tem recepção, café, sala e endereço profissional. E eu tentei lá e eu falei aqui pro ChatGPT, não deu certo. Cria um prompt melhor pro Flow. Coloque que é uma advogada loira com terno branco e acessórios dourados. Vou puxar aqui nessa data os vídeos que eu tava fazendo. Transforme sua advocacia. Eu tentei vários, gente. Vocês estão vendo aqui, Tentei muitos até dar certo. E eu não salvei o primeiro que deu errado, que tá ali no prompt que eu mostrei pra vocês. E agora eu vou te mostrar o prompt que realmente deu certo esse vídeo, que foi esse daqui. Então, o que aconteceu de diferente daquele lá? Essa frase aqui fez toda a diferença.
Então, aqui em cima eu dei descrição da advogada, que ela era loira, que ela estava vestindo um terno branco, com acessórios elegantes dourados, como ela falava que era no escritório de advocacia. Coloquei como que era esse cenário, o que é que tinha, né, uma mesa, nos livros, tudo que era para ter, tá aqui. Ela olhava direto para a câmera, né, com um jeito confiante, uma expressão amigável, e falava claramente em português brasileiro. Coloquei entre aspas aqui a frase que era para ela falar em português. E essa última frase foi que fez total diferença no prompt para ele poder dar certo. Então aqui tá escrito que tenha certeza que no vídeo inclua, né, uma sincronização labial que seja de forma natural, falando em português. Vai ter o áudio falando em português, mas tem que ter uma sincronização labial que fique de uma forma natural, unindo, né, o lábio da advogada falando realmente aquela palavra em português. Beleza. O primeiro vídeo foi esse daqui. Ele gerou duas alternativas e eu acabei escolhendo essa daqui, mas essa também ficou ótima, olha só. Advogado precisa de estrutura? Aqui você tem recepção, café, sala e endereço profissional. Advogado precisa de estrutura. Então eu vou mostrar pra vocês como que vocês fazem aqui, gente. Então o que foi que eu fiz? Eu copiei esse prompt aqui. Vim aqui, texto para vídeo, ele já abre desse jeito, tá? Para utilizar o Flow. Pede para você colar o prompt, tá colado, né? Só que veja aqui, nas configurações, você consegue modificar a forma que está sendo criado esse vídeo. Então, você não... de primeira ele aparece VO2, mas você vai utilizar o VO3, porque o VO2, ele não vai falar, não vai ter o áudio, ele vai gerar só o vídeo. Então tem essas duas diferencinhas aqui e essa vai ser uma das dicas que eu vou dar a vocês, que eu fiz errado e eu gastei todos os meus créditos. Então o que foi que eu fiz? Eu vim aqui e pensei, tá, tem o VO3, o Fast, né? E tem o Quality. Então eu pensei assim, nossa, Quality vai ser muita qualidade, então vai ser um negócio muito top, tem que ser imagem 4K, esse negócio incrível, então eu vou botar esse daqui. Gente, o VO3, esse Quality aqui, ele tira 100 créditos e por mês você pode gastar 1000 tendo o Gemini Pro. Então, só com os testes que eu fui fazendo aqui, eu perdi todos os meus créditos do mês e agora eu só consigo criar com essa conta aqui no mês que vem. E o VO3 Fast, ele tira 20 créditos, então você consegue fazer bem mais vídeos, testar se o seu prompt está dando certo. Depois que o seu prompt for validado, que ele realmente for um prompt bom, você vem e gera no Quality. Essa que é a dica que eu dou para vocês, porque eu fiz todos aqui e aí eu consumi todos os meus créditos e não consegui dar continuidade nesse vídeo. Porque qual era a minha ideia? Criar um vídeo e depois conseguir fazer a consistência de acordo com o prompt para continuar com essa mesma personagem no vídeo seguinte, dando continuidade ao que ela estava falando. Então o vídeo não teria apenas 8 segundos, né? Seriam dois vídeos continuando como se fossem takes diferentes. Eu não sei se você viu, por exemplo, o vídeo da Marisa Mayer. O cara que criou, ele consegue realmente dar uma consistência ao personagem. Claro que em alguns vídeos você pode perceber que a personagem muda um pouco de cabelo, o rosto, o formato muda um pouco também, mas ainda é aquela personagem, ainda é bem parecido. Vou até deixar aqui nos cards os shorts que eu fiz sobre isso, mas a ideia era essa, conseguir fazer de uma forma que deixasse a mesma personagem. Eu também percebi que pelo prompt que eu coloquei aqui ficou muito vago, mas como eu gostei dessa personagem, eu fiquei tentando reproduzi-la depois, sabe? Mas se eu fosse refazer, criar um vídeo do zero, eu teria deixado as características dessa personagem mais detalhadas para realmente eu conseguir ter uma consistência nos próximos vídeos e ser a mesma pessoa.
Depois eu vou falar um pouco mais pra vocês sobre essa questão do prompt pra poder manter personagens, tá? Mas vamos continuar com o que eu tava contando aqui pra vocês o que aconteceu. Então, assim, aqui também você pode mudar essa questão de respostas por comando. Aqui está selecionado para cada prompt que eu peço, ele me dá 2 opções de vídeo. Mas eu posso colocar para gerar só um vídeo ou para ele gerar até 4. Eu não vou gerar aqui porque eu não tenho créditos para usar. Ó, 0 créditos, tá vendo, né? Eu gastei tudo fazendo isso daqui. Vou mostrar para vocês o que foi que aconteceu. Eu fui tentando modificar aqui, fui tentando gerar de novo com o mesmo prompt e só mudando o que ela iria falar, né? Aqui ela iria falar: seu escritório merece o melhor, entre em contato agora e transforme sua advocacia. Então era uma continuação dessa história aqui do advogado, né? Você precisa de estrutura. Só que eu não estava conseguindo que fosse a mesma personagem, então eu fui mudando aqui embaixo o prompt. Ó, fique com a mesma, né? Continue com a mesma personagem feminina do vídeo anterior. Mantenha a consistência da aparência, do estilo. E fui modificando aqui. Aí acabou que não deu certo, né? Ele gerou outras. Aqui gerou até uma do cabelo solto e argola também. Fui tentando modificar aqui. No de baixo, ele gerou, esse aqui que eu achei que ficou um pouco parecido, gerou uma legenda que eu não queria. Então aqui eu já deixei mais específico para não colocar legenda. Cadê? Aqui, ó. Então eu coloquei aqui para ele não incluir legendas e tal no vídeo. E ele gerou essas 2 também. Aqui, tá vendo que eu insisti tanto que gerou a mesma mulher do primeiro vídeo? Vou voltar aqui, ó. Tá vendo? É a mesma personagem, só que bugou o vídeo. Ela saiu sem áudio. Então eu consegui aqui manter a mesma personagem, mas o vídeo saiu sem áudio. E esse aqui saiu sem áudio e ainda deu um bug na legenda. Vou mostrar como que foi esse prompt aqui. Então eu comecei falando para manter a mesma personagem, a da advogada do vídeo anterior. Então, se você colocar essa especificação no começo, ele já fica como se ele ficasse mais atento ao que você está falando. Então, eu comecei dizendo para manter a mesma personagem, expliquei como ela era, coloquei o cenário que era para ser, expliquei que era no português brasileiro, coloquei entre aspas qual era a frase que ela tinha que falar. Aqui embaixo eu coloquei aqui coloquei aquela questão de da sincronização labial ser uma coisa natural e junto com o áudio em português. E no final coloquei que não era para colocar legendas, tá? E embaixo ainda coloquei de novo, repetindo, né? Usar a mesma mulher do vídeo anterior, mesmo rosto, mesma roupa e o mesmo estilo. Então, pode perceber que eu comecei o prompt falando que era para ser a mesma personagem. Expliquei como seria a frase e o áudio em português. E no final, coloquei de novo que era para ser a mesma personagem e ainda coloquei mais detalhado. O mesmo rosto, a mesma roupa e o mesmo estilo. Então, isso fez gerar esses 2 vídeos aqui. Então, eu estava começando a aperfeiçoar, né? Esse estilo e meus créditos acabaram, gente. Até aqui eu estava utilizando a versão do Veo 3, o Quality, que eu estava falando para vocês. E aí os meus créditos acabaram, eu não conseguia mais criar o Quality, porque tinha que ser o de 20 créditos. Então, no Fast, ele não conseguia mais colocar a mesma personagem igual. Ele já foi gerando outras e foi ficando o rosto, se você perceber aqui, não fica tão natural. Então, o ideal, se você quiser criar
personagens que você consiga manter a consistência, você vai ter que vir aqui no Veo 3 e colocar o Quality mesmo, porque é ele que vai dar certo e vai te dar essa consistência. Se eu tivesse insistido com esse prompt, esse último prompt aqui, e colocado nesse formato aqui do Veo 3, com certeza teria dado certo e eu teria conseguido um segundo vídeo com a mesma personagem. Então eu vejo vocês no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido também. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, tá? Que eu respondo vocês. E até a próxima.